Depois, eu devo vos dizer que Gênesis 1:26, a irmã Brana falou aqui na mensagem, um super sinal, 27 de dezembro de 1959, a irmã Brana disse que Deus também estava falando com os anjos, né? Observe a Deus em suas maneiras de operar. Quando ele criou os céus e a terra, ele ajuntou os anjos e ele disse, façamos. Aqui o William Brandt diz que Deus estava falando com os anjos, né? Cada lugar na Escritura, onde ele fez qualquer coisa, na maior parte, não eu, mas meu Pai. Mas em Gênesis 1:26, aqui na mensagem, um super sinal, 27 de dezembro de 1959, o irmão Brandt disse que ele estava falando com os anjos. Eu não tenho medo, receio, temor nenhum de dizer o que o profeta irmão Brana falou. Né? Quem quiser crer, que crê. Quem não quiser crer, que não crê. É como quando o irmão Brana disse que Miguel é Cristo. O irmão Brana que declarou isso. Se alguém vai fazer conjectura, uma exegese, uma pregação para tentar provar que Miguel não é Cristo, mesmo assim, se o profeta falou, está falado. A mesma coisa de Gênesis 1:26, uma vez que ele juntou os anjos, e os anjos já existiam, ele disse lá, façamos. Simplesmente falou isso, né? Vemos em Atos capítulo 10, versículo 26, que quando Pedro chegou à casa de Cornélio, Cornélio ajoelhou aos pés de Pedro, adorando a Pedro, e Pedro proibiu isso. Alguém pode me dizer assim, mas eu quero uma escritura onde Yehoshua, Jesus, declara que ele é Deus. Não é o suficiente o que a Bíblia diz? O que a Bíblia reporta, o que a Bíblia informa, o que a Bíblia diz não é o suficiente? Pedro mandou Cornélio levanta, eu sou um homem como você. Em Atos 10, 26, Cornélio ajoelhando para adorar a Pedro. Vemos na Bíblia, nas Escrituras, que eles ajoelhavam, prostravam-se diante de Yehoshua, né? Depois das bênçãos, da cura do leproso, depois de milagres, né? Como no barco, né? Parando as águas, né? A tempestade, eles prostram ali. E mesmo quando Yehoshua disse em João 10, 30, capítulo 10, versículo 30, ele disse que eu e o Pai somos um. Qual foi a reação dos hebreus? Ouvi tal declaração de um homem, né? Mas quem era esse homem? O filho, né? O filho de Jeová, ele declarou aqui em João 10 e 30, eu e o Pai somos um. Os judeus, outra vez, apanhando pedras para apedrejá-lo. Então Jesus lhe disse, Yehoshua perguntou, eu vos mostrei inúmeras obras vindas do Pai, por qual delas quereis lapidar-me, apedrejar-me? Os judeus lhe responderam, não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas pela blasfêmia, porque, sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Tu te fazes Deus. Jesus lhe respondeu, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ela chama de Deus aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Ou seja, eles estavam diante de Deus, mas não sabiam que aquele homem era Deus, o Criador. Eles não sabiam disso. Eles achavam que era filho ilegítimo.
de José o carpinteiro, até blasfemava dizendo isso, né? Porque Maria ficou grávida. Eles foram averiguar, vasculhar a vida de Maria, descobriram que ela ficou grávida antes do casamento. Mas eles esqueceram que Isaías 7,14 tinha dito que uma jovem iria conceber, ficar grávida. Era o cumprimento, né? Simplesmente era o cumprimento da profecia. E o judeu sabia que tal declaração, eu e o Pai somos um, isso aí implicava que o homem que fizesse essa declaração estava a dizer, trocando por miúdos ou outras palavras, que ele próprio era o Criador, né? E é o que de fato Yehoshua era. E é o que de fato ele é. Aqui em Colossenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala de Yehoshua, de Jesus. E o que ele diz aqui, ele vai dizer que tanto o mundo visível e o mundo invisível foi criado por ele. Por Cristo Jesus. Aos Colossenses, capítulo 2, Paulo vai dizer isso. Eu quero que... É isso? Colossenses capítulo 2, né? Aqui ele fala que o mundo... É o capítulo 1. 2... Já está na minha mente aqui o 2... Acho que o versículo 9, né? Onde fala que toda... isso mesmo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O pleroma, né? Toda a divindade habita. Eu estava vendo o Diógenes, o pastor lá do Sul, ele prega que depois que Jesus Cristo ressuscitou, que a plenitude não está em Jesus Cristo, só vai estar nele na segunda vinda, quando ele voltar. Aí é que Deus vai morar dentro do Filho. E não é isso que Paulo diz aqui em Colossenses 2, versículo 9, pois nele habita, já é agora, no presente momento, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele fostes lavados, fostes levados à plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a autoridade. Mas o que eu quero ler aqui é o versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses, né? É onde Paulo vem falando dele, né? Paulo diz que ele é antes de tudo. Ele é antes de tudo. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Colossenses 1,13, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Aí Paulo vai dizendo aqui, antes de tudo e tudo nele subsiste, é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprove Deus fazer habitar toda a plenitude, e reconciliar por ele e para ele todos os seres, todos os seres, os da terra e do céu, realizando a paz pelo sangue da cruz. Então, tudo foi criado por ele, né? Paulo vai dizer aqui, né? Tanto o mundo visível, as coisas invisíveis, que nós não vemos, né? As outras dimensões, né? Sexta dimensão, sétima dimensão, os seres, né? Ou seja, quando Satanás, em Mateus capítulo 4, diante do Filho Yehoshua,
na última tentação, mostrando os reinos do mundo e dizendo: tudo isso te darei se você prostrar os meus pés para me adorar. Na verdade, ali estava tendo um encontro. Ou seja, Lúcifer, Satanás era a criatura. E Yoshua, Jesus era o Criador. Ou seja, a criatura estava pedindo adoração ao Criador. Aquilo não era possível. Ele disse: vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. William Branham disse na mensagem: apenas acredite. Irmão Buster, boa tarde, amigos. Eu estou muito feliz por estar aqui esta noite para adorar com você. Vamos adorar junto. Adorar quem? Ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que quando ele ressuscita, ele aparece aos apóstolos, também não estava na reunião, mas disse: eu vou crer se eu colocar, empurrar meu dedo dentro do buraco dos pregos, aqui é onde a lança entrou. E quando ele entra, não usando porta, rompendo os blocos da parede, também grita, exclama em João 28, né? Senhor meu e Deus meu. Ora, se Jesus Cristo não fosse Deus, ele teria corrigido também na hora. Ele não corrige, ele permite as pessoas, as mulheres ajoelharem perante ele após a ressurreição. Os apóstolos ajoelharem perante ele. Tanto antes da ressurreição no barco, quando ele caminhou sobre as águas, como após a ressurreição. E por quê? Porque ele é Deus. Você lê também Apocalipse capítulo 4, versículo 8 e 11. Lá diz que no céu lá todos se prostraram, né, para adorar aquele que vive e o Cordeiro. Mas você deve entender que o imortal, o eterno, vive dentro do seu filho. O filho é a parte visível, o corpo. Não tem como separar ninguém que chegar ao céu. Se chegar um dia ao céu, a presença de Deus, verá ali dois seres sentados em dois tronos. A destra é o poder. Em Apocalipse 3:20, Jesus Cristo disse que venceu, Yoshua, Mashiach, e ele está sentado com o Pai. Olha aqui, Apocalipse 3:21. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono. Esse é o milênio que está vindo. Assim como eu venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Ou seja, o céu é o trono do Pai. E ele está sentado junto, não é duas cadeiras. Ninguém que chega ao céu e vê ali o Filho sentado, vai perguntar: cadê o Pai? O Pai está dentro dele. O Pai mora dentro dele, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não tem como separar o Pai do Filho. Mas na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Mas é claro, se Deus não deixa ele na cruz, no Getsemane, no jardim do Getsemane, como diz William Branham, Yoshua estaria pendurado na cruz até hoje. Simplesmente estaria pendurado na cruz até hoje, né? Porque o Eterno não pode morrer. Não vem me dizer que o Filho é meramente uma parte humana. Não. O irmão Branham explicou que o gênese não era de José e nem o óvulo era de Maria. Todo o embrião, o óvulo fecundado era Emanuel. Deus conosco.
Mesmo lá na manjedoura, uma hora uma mulher diz assim, Deus olhando seu filho, não tinha roupa na manjedoura. Não teve lugar para Maria se hospedar, seu filho vai nascer na manjedoura, mas a mulher vira e diz, era o próprio Deus na manjedoura. Não tente separar o pai do filho, o filho do pai. Não tente fazer isso. Então você vai criar uma doutrina monstro, né? De dois deuses, como faz o Testemunho de Jeová, tenta dizer que o pai é um Deus grande e o filho é um Deus menor. Né? Não diminua. Yehoshua, Mashiach, Jesus Cristo, Deus é pai e filho. Não faça a separação. E os anjos caíram. Pecaram. O pecado não começou na terra. O Mambrano diz na maior batalha jamais pelejada que o pecado teve início no céu.